Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, finalmente, Fala Carlão, fala direto de Sharm el-Sheikh aqui no Egito para COP27. Pensa que a gente já chegou chegando, né? Porque aqui do meu lado, Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, professor de Harvard, ex-ministro interino de Assuntos Estratégicos do Brasil. Enfim, eu reputo ele um gênio. E tá aqui no Fala Carlão, e o Fala Carlão só tá aqui em Sharm el-Sheikh porque o Daniel um dia lá na Fiesp falou: Carlão, você tinha que participar da COP. A gente estava lá falando sobre sustentabilidade, falando sobre um monte de coisas de meio ambiente, preservação, como é que junta a agricultura com tudo isso. E ele falou: você tem que ir para a COP. Eu falei: Daniel, eu vou. E olha nós aqui, Daniel. Sharm el-Sheikh, estamos aqui. Sharm el-Sheikh. Quem diria? Pois é, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão inaugural aqui da nossa cobertura especial. A gente vai nessa cobertura direto até o dia 18 de novembro e essa cobertura, obviamente, tem o patrocínio diamante da Syngenta, a quem eu quero agradecer, toda a equipe da Syngenta. Tem também o patrocínio ouro do Grupo Blink e vários apoiadores. Daniel, eu já participei essa semana de uma coletiva de imprensa aqui virtual com o embaixador que falava em nome do presidente da COP, que é o ministro de Relações Exteriores aqui do Egito. E essa é a COP da implementação, essa é a palavra. Eles falam assim, a COP do largar a mão. Inclusive teve hoje um documento, um relatório da ONU que eu reputo assim robusto e até muito enfático, duro, para talvez usar essa palavra, falando contra o que eles chamam aqui em inglês de greenwashing. E eu tentei traduzir isso como um faz de conta, preservação do faz de conta. Essa COP não vai ser só para inglês ver, Daniel? Pois é, Carlão, é isso que a gente vai ver, né? Eu acho que a mensagem é: no passado se falou demais, então agora chegou a hora de implementar. Mas aí é que o jogo começa a ficar complicado. Porque enquanto o problema está em estabelecer compromisso, meta, ambição, aí cada um promete aquilo que quer. Mas na hora de entregar a mercadoria, aí é que a gente vê onde que as dificuldades estão, onde que os empecilhos aparecem e onde que as verdadeiras disputas políticas ganham realidade. E é nesse ponto, me desculpa, Carlão, é nesse ponto que a gente começa a ver algumas tensões que vão se desdobrar ao longo de 2 semanas aqui. Porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar numa COP como essa é que essa é uma COP na África. Um continente que ainda vive com um problema crônico de segurança alimentar, com 500 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e 900 milhões de pessoas sem energia elétrica. Como nós vamos exigir de um continente que tem uma realidade social e econômica como essa, que adote medidas para produzir energia limpa e evitar uma pegada ambiental quando ainda se luta com problemas sociais de gente, de vida, tão básicos e tão importantes. E é nesse momento que, para a gente falar de implementação, a gente vai ter que discutir quais são as condições que o mundo vai providenciar para esse continente, para boa parte dos países do planeta, poderem, de fato, construir a sua trajetória limpa, não é? Poderem agir para criar as condições sociais e econômicas que vão, então, lhe permitir também entregar uma produção mais sustentável e, com isso, gerar um benefício para o planeta. Pois é. Ô, Daniel, eu tô aqui, todo mundo conhece o programa Fala Carlão, um programa extremamente ligado ao agronegócio, ligado à agricultura, à pecuária do Brasil. E esse tema da sustentabilidade, eu costumo dizer que até uns dias atrás, eu não aguentava mais escutar a palavra sustentabilidade, porque qualquer pessoa que fazia um cartãozinho de visita no papel reciclado era isso.
a sustentabilidade. Mas parece que agora as empresas, e é o caso, por exemplo, da Syngenta, que tem o programa Reverte lá, que é um programa que estruturou parcerias de financiamento para os produtores para poder reverter pastagens degradadas, por exemplo. Parece que agora as empresas estão, vamos dizer assim, olhando para isso de maneira muito mais efetiva, para dizer o mínimo aí, né? Eu acho que os compromissos que são adotados pelo setor privado são muito mais firmes hoje do que eram no passado. E isso tem acontecido por uma série de razões. Primeiro, uma pressão internacional, da mídia internacional, do consumidor mais qualificado, de classe média ou de classe média alta, em particular da Europa, dos próprios financiadores, em particular grandes fundos de investimento que assumiram compromissos internacionais, e isso se replica sobre toda a cadeia. Então, por um lado, o que a gente tem visto é um compromisso muito mais firme, de fato, do setor privado, por adotar medidas que ajudem a descarbonizar a sua produção. E eu acho que isso tende a gerar um impacto, mais cedo ou mais tarde, lá na ponta, no local em que a comida é produzida. Esse relatório da ONU, na verdade, produzido por um grupo de estudos de alto nível da ONU, um relatório lançado hoje, fala sobre justamente essa relação até eles chamam dos não estados, ou seja, dos agentes privados, né? No passado, né, muitas vezes se pensava a COP como uma reunião exclusiva de líderes políticos falando em nome de cada nação. E tem isso é uma parte decisiva desses encontros, mas ao lado disso, a COP também é um momento para empresas do setor privado, para a academia, para organizações sociais também pactuarem seus compromissos ou mostrarem as suas ações. E cada vez mais a gente tem visto uma presença maciça do setor privado assumindo compromissos e, ao fazer isso, diversificando, né, o pool de ações, de esforços que são feitos para esse objetivo de produzir com mais sustentabilidade. E parece que agora esse é o objetivo da ONU, que é dar mais ênfase, mais propaganda nessas ações para que outros também se espelhem e façam, né? E cada vez mais cobrar resultado, Carlão. Pois é. Porque a gente vê nessas COPs uma preocupação crescente com para onde o planeta está indo, né? E muitas vezes a gente no dia a dia fala essas coisas, mas isso passa batido. E aqui, esse é um momento concentrado em que essa mensagem ganha muita reverberação. E é um momento concentrado em que empresas, atores políticos, sociais, eles mostram uma determinação diferenciada de fazer algo. Então eu acho que a gente vai acompanhar agora, nessa sequência dos próximos dias da COP, uma dinâmica de disseminação de pactos, de compromissos, de esforços, mas vamos ver em que medida a soma disso lá no final vai ser suficiente, digamos assim, para entregar as mercadorias que a gente precisa. Pois é, você sabe que esse seu, vamos dizer assim, ceticismo, um pouco de ceticismo aí, porque, enfim, tem muita coisa, tem muitos interesses em jogo. E falando em interesse em jogo, eu quero trazer um pouquinho aqui para a nossa agricultura e queria fazer uma reflexão, porque na verdade o que está em jogo aqui, acho que eu aprendi isso com você, Daniel, numa entrevista aí para trás, você comentou comigo sobre a necessidade do Brasil participar das COPs, mas participar de maneira ativa, de maneira a dar as cartas, né? Ou seja, a distribuir as cartas do jogo, né? E isso tudo tem a ver com regras do jogo e tem a ver com régua das medidas, né? Porque que medidas são essas? E eu li um artigo seu, eu gostaria que você trouxesse, você falar nesse artigo, se não me engano, você cita 4 exemplos muito bons sobre essa história de que régua vamos usar, porque me parece que a régua que está sendo usada agora não nos favorece, não é isso? Nem sempre, Carlão. A grande questão é como o mundo vai organizar a sua transição verde. Mas para saber o que é isso, nós temos que saber qual é a direção e o que é verde.
Essa definição do que é verde, ela é dada por um conjunto de padrões, que são metodologias estabelecidas ou pela ciência ou por um acordo político que diz: esse conjunto de atividades merecem ser aplaudidas e vão ser beneficiárias de crédito de carbono e vão ser elogiadas e as outras não. E o grande problema é que a definição desses padrões nem sempre é feita de forma absolutamente clara ou cuidadosa, vamos dizer assim. E aí alguns exemplos mostram tensões que estão no jogo dessa conversa da COP, mas que tem um efeito econômico decisivo para os países. Então vou dar só alguns exemplos rápidos que você indicou. O primeiro deles, talvez seja o mais evidente, a gente olha para o carro elétrico na Europa como um modelo de sustentabilidade, porque o carro elétrico sequer escapamento tem. Então, em tese, a emissão dele é zero. Mas quando você olha o ciclo de produção do carro elétrico, esse mesmo carro, ele é abastecido por energia produzida por termoelétrica, a carvão. E quando a gente compara a emissão desse ciclo todo com o etanol e o carro flex brasileiro, o nosso emite menos do que o carro europeu. Entendi. Então, o que é mais sustentável? O elétrico europeu ou o flex brasileiro? E por aí vai, Carlão. Quando a gente olha as métricas de medição das emissões no setor agrícola brasileiro e compara com o europeu, nós temos condições muito mais vantajosas de sol, de solo, de clima, de condições de produção e de produtividade que nos beneficiam na relação com eles. Mas a métrica é deles. Enquanto a gente segue a régua deles, eles são verde e a gente é sujo. Então é importante a gente olhar para a agenda do clima como uma agenda moral importante, mas como uma agenda econômica, cuja definição vai depender das réguas segundo as quais a gente olha e diz o que é verde e o que não é. E é para isso que o Brasil precisa olhar para essa discussão como um momento de negociar as regras do jogo da transição sustentável. E isso depende de ciência, depende de um raciocínio econômico qualificado e depende de liderança política, de olhar para o futuro como oportunidade. O Brasil precisa disso. Eu acho que o mundo inteiro quer a transição verde, mas ninguém deve chegar numa COP apenas para espiar os seus pecados. A gente vem para cá para mostrar os caminhos mais férteis segundo a nossa realidade. E olhando para a nossa realidade, eu acho que o Brasil tem muito a ensinar para o mundo em matéria de produção sustentável. Agora, Daniel, uma pergunta que eu queria te fazer, você que é um cara que conhece bastante o mundo, andou barbaridade, eu queria saber o seguinte: o mundo, você acha que ele está disposto a sentar na mesa e nos ouvir? Carlão, sentar na mesa sim, ouvir sim. Decidir depende do jogo dos interesses, da construção das ideias e da força dos argumentos e dos dados. Eu acho que essa COP é um momento em que o mundo senta à mesa, em que os pontos de vista são compartilhados, muitas vezes de forma exaustiva, por grupos técnicos que representam governos, que apresentam diferentes opiniões, diferentes visões sobre a realidade. Agora, no momento de tomar uma decisão que vale para o planeta inteiro, aqui a força que mais vale é a força da capacidade de persuasão orientada pela ciência e pelo bom conhecimento. E é neste ponto que eu acho que uma boa fundamentação da equipe técnica diplomática altamente qualificada que o Brasil tem pode fazer a diferença. E tudo isso tem que ser construído, né, Carlão? Se você chega na COP no dia do evento, aí você já, na verdade, vai participar de uma negociação que tem capítulos em andamento que você talvez não tenha, né, construído as relações, as parcerias antes. Mas é preciso fazer um esforço, né, de ver a COP como um processo, como uma dinâmica, e dentro dessa dinâmica tentar criar as condições que sejam não apenas mais vantajosas, mas mais precisas para a realidade do mundo tropical e da produção tropical como é a brasileira. Maravilha. Ô, gente, o Daniel é brincadeira, né, gente? A gente podia ficar conversando aqui o resto da COP inteira. Ele vai voltar aqui, eu tenho certeza que a gente vai trazer o Daniel de novo aqui para dividir a inteligência dele conosco. Daniel, deixa eu te falar agora, falando uma coisa assim mais light aqui para a gente fechar a nossa história aqui. Dá um panorama do que a gente vai ver aqui, porque eu tô chegando hoje. Você sabe que eu nem... Hoje, gente, eu nem entrei na COP, porque já fechou aqui e o Daniel gentilmente veio aqui nos atender. E agora amanhã, Daniel, o que a gente vai encontrar? A gente vai... E aí eu queria também que você... Eu queria deixar a seguinte reflexão. A gente tem muitos atores privados, né, mandando ver no tema, tem os governos.
Eles estão se conversando, como é que você vê isso? Governo e iniciativa privada vão congregar, vão caminhar juntos ou isso está sendo tudo meio paralelo? Pois é, Carlão. Olha, não há uma COP. Tem pelo menos 3 COPs. E aqui no Egito, 2,5. A primeira COP é a COP das lideranças políticas que negociam os pactos nacionais. É o acordo de Sharm el-Sheikh, se é que vai sair no final da segunda semana. A segunda COP é uma grande feira, com estandes de distintos países e organizações, cada um apresentando a sua visão, os seus exemplos, as suas ações na agenda climática. E aqui nós temos um grande parque, com literalmente centenas de estandes de todas as partes do mundo, com agendas simultâneas e discussões muito interessantes, mas que poderiam, né, continuar, digamos assim, eternamente. Quer dizer que a COP que eu vou mostrar pro pessoal do canal do Boi, pelo pessoal que não perde nenhum programa Fala Carlão, é a COP do Fala Carlão, né? É a minha visão sobre a COP, né? Carlão, tem margem para interpretação. Então aqui tem várias COPs, existem visões diferentes do que está acontecendo e do que está prevalecendo na COP. E tem uma meia COP, que é uma COP dos protestos, das críticas sociais, que aqui eu acho que vão ser um pouco mais moderadas, digamos assim. E por conta do lugar que estamos. Digamos que é o respeito à soberania nacional. Esse foi o Daniel Vargas, o homem que é o coordenador lá do Instituto, do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Você viu só isso, cara? Eu não falei. Tudo que eu falei no começo é muito mais, viu, gente? Daniel, obrigado, viu, querida? Você é muito gente boa, Carlão. Não podia começar melhor a minha COP, viu? É um prazer te ver aqui. O prazer é meu. É isso aí, gente. Para você que está aqui direto no canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Um forte abraço para você que nos acompanha através das redes sociais. Vai deixando aí os seus comentários e espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, para toda a sua galera. Obrigado, gente. Esse foi só o comecinho do que vai ser essa cobertura do Fala Carlão, direto da COP22. Valeu, gente. Fui. Um forte abraço. E obrigado, Singenta. Obrigado, Grupo Public. E obrigado a todos os nossos apoiadores. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.